como o Roberto falou, meu nome é Carlos, né? Professor, eu estou professor, né? Porque na verdade a gente não nasce professor, né? E como eu estava dizendo para ele, essa questão de palestra, a gente começou no Imanjacira com uma presidente nossa lá que ficou 13 anos, né? Janete? Não, foi a Eliana. A Janete não chegou a ser presidente, o Sérgio sim, ela nunca quis. Não porque não merecesse, não tivesse competência, é questão de opção dela, ela nunca quis. E a gente tinha aquele sistema antigo de mesa, né? A famosa mesa branca, né? O pessoal se reunia, batia um papo ali, fazia as vibrações, alguns médios recebiam espíritos e davam suas comunicações. Depois, olha, foi algum espírito que fez isso aí. Deu Tá? comunicação. Já está dando comunicação, já nos basta que eles já fizeram comigo. Seja bem-vindo, tá? Enfim, aí depois tivemos essa presidente lá que a gente filiou o Centro AUSE, tivemos uma ampliação do conhecimento, né? Com essa filiação. O USE também a gente tem os congressos, não sei se algum de vocês conhece a USE, já ouviu falar? União das Sociedades Espíritas. União das Sociedades Espíritas, que aliás, diga-se de passagem, é quem representa o Espiritismo no estado de São Paulo, porque muitas pessoas ainda pensam que é a Federação Espírita, né? Aliás, a Federação Espírita acabou de fazer uma coisa que eu também não entendi, que foi desfiliar os centros, né? Desfiliou? Hoje a federação é como se fosse um centro grande. Não tem, você não vai ver mais plaquinha aí para centro filiado à federação. Acabaram criando esse desvinculamento. Eu não sei porquê. Mas de qualquer forma, a USE está na contramão da federação e nós já estamos na USE aí há mais de quase 30 anos, né? Inclusive, domingo agora, teve o aniversário de 31 anos da USE Distrital de São Miguel. Aí fica até o convite, se o centro quiser se filiar à USE, né, oportunamente. Uma das coisas interessantes, eu até levei o Edson uma vez, no congresso lá de Atibaia, nós temos congressos aí a cada 3 anos, né, e foi muito interessante a ida do Edson. Eu que levei, ele patrocinei e tudo mais, porque eu queria que ele fosse, para a gente discutir alguns parâmetros lá, e foi muito interessante esse ponto de vista. E o segundo já não deu para levar, ele já estava com os problemas de saúde dele. Enfim, mas não vim aqui falar sobre a USE, mas é sempre oportuno, né? É a nossa... E, por incrível que pareça, né? E não falando e ao mesmo tempo já falando, no domingo agora a gente comentou muito a respeito do fundador da USE, que é o seu José Izuíno, que fundou o Bezerra de Menezes, que fundou o Luz do Caminho, que fundou o Joana d'Arc, que fundou a Irmã Clara Pareira, e que ajudou a fundar um outro centro que eu não sei o nome, lá no bairro dos Pimenta. Um dia, numa festividade lá no Imanjacira, ele me flagrou conversando com uma pessoa do centro sobre uma pessoa que estava criando problema lá no centro. Ele parou, pegou no meu braço: tem alguém criando problema aqui? Eu falei: tem, seu Zé, a gente está tentando conversar com essa moça aí, tentando apaziguar e tal. Uma senhora que estava frequentando o centro criou um mau tumulto lá. Aquele que chegou para causar, né? Não chegou para ajudar, chegou para causar. Aí ele falou assim: faz o seguinte, arruma uma briga. Mas como assim? A gente é da paz. Não, mas arruma uma briga. Que todo centro espírita que arruma uma briga, separa e cria mais um outro centro. E a minha função aqui na Terra é criar centros espíritas. Olha que coisa engraçada. A dissidência, né? Através da dissidência. Olha, não é à toa que nós temos aí, sem querer criticar, claro, né? As dissidências do Edir Macedo. Né? Quantas igrejas evangélicas foram dissidentes aí do Edir Macedo? Então, de qualquer forma, estão evangelizando aí, né? Estão criando aí seus núcleos, né? Mas foi muito interessante. E aí depois ele, numa outra conversa, ele acabou falando, né? Eu tenho um desejo ainda adiante, ele já desencarnou, tá, gente? Antes de desencarnar, fundar mais um centro. Eu falei: mas, seu José, você já é recordista em fundação de centro aqui na Zona Leste? Não, mas ainda está precisando de mais um. Eu falei: você vai me ajudar? Eu falei: o que é? Próximo ao hospital de São Miguel, lá, que é o Hospital Municipal Tite Setúbal, pronto-socorro e hospital, fundado lá nos anos 70, inclusive o prefeito era o Olavo Egídio Setúbal, colocou o nome de sua esposa, né, a Tite Setúbal.
E ali, na época de fundação, atendia não só os municípios da vizinhança, como os bairros circunvizinhos. Hoje tem hospital em Merino Matarazzo, tem hospital Guaianazes tem 2, Itaquera tem 2, mas na época só existia aquele. Então ele falou, ali é um local de muito desencarne e a região ali tem um ambiente assim, meio que, como diz a gíria, né? Pesado. Então a gente, denso, aquela atmosfera densa, precisamos fundar um centro espírita aqui. Mas não é muito trabalhoso, aqui também é uma área central, o custo dos imóveis muito alto. Não importa, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí o vice-presidente da USP estava lá e falou, você já tem essa missão? Opa, para aí com isso. Eu só citei um fato, uma sugestão que ele deu. Mas tem uma brincadeira dentro da USP que é meio séria, né? Para quem dá a sugestão tem a responsabilidade de fazer. Aí um dia, numa reunião lá, eu falei, gente, ó, parei com sugestões. Sugiro mais nada. Não, mas de qualquer forma a sugestão é para todos trabalharmos juntos, né? Agora, eu dou uma sugestão, então vamos carregar uma tonelada de pedra para ampliar essa casa aqui, eu vou carregar a tonelada sozinho, não dá, né? Então todos juntos, é o famoso unidos venceremos, né? Mas estamos aqui nessa jornada trabalhando. O Centro Espírita Irmã Jacira foi o primeiro Centro Espírita de São Miguel. A dona Agripina, conhecido carinhosamente como Dona Pina, né? Teve uma das suas filhas falecida, que foi a Jacira, e montou um Centro Espírita na Rua da Estação, ali de São Miguel. E saía catando papelão, ela. Os comerciantes ali do bairro juntavam o papelão para ela, e ela vendia o papelão para adquirir a grana, né? Para poder fazer a sopa das crianças. Então ela atendia uma comunidade pobre, e inclusive, por incrível que pareça, hoje nós temos pessoas renomadas em São Miguel, pessoas que já têm posição na sociedade. Tem um grande corretor de seguro, tem um outro que é supervisor de ensino lá Sim, pessoas que eu conheço, fora os de ouvir dizer, né? Que comeram a sopa da Dona Pina. E se desenvolveram dentro da sociedade e hoje são cidadãos aí bem posicionados. Mas esse trabalho, infelizmente, foi interrompido. Porque as pessoas que chegaram para ajudá-la, e a filha dela, a outra, que inclusive era minha comadre, a Valentina Antonini, ela ficou doente, não podia ajudar a mãe, né? O marido dela faleceu, então ela ficou sozinha. E as poucas pessoas que chegaram para ajudá-la, o que aconteceu? Começaram a fazer aquele famoso tumulto, né? Então tinha um senhor lá que ele falou assim, nós vamos ganhar dinheiro aqui nesse centro. Aí, por quê? Eu já estou ganhando, eu já estou trabalhando, vocês precisam me ajudar. Não, mas vamos ganhar dinheiro de uma forma fácil. Nós vamos começar a cobrar passe e bater tambor aqui. Ela se aborreceu, fechou, né? E já tinha conseguido a casa, a posse, né? Do centro, era a sede própria. E doou tudo naquela época para a Liga Espírita. E existia a Liga Espírita, né? Federação, Liga Espírita, as várias vertentes aí, a aglomeração do Espiritismo, tem a Aliança, né? Aliança. Então existia a tal da Liga Espírita, que hoje eu acho que não existe mais. E ela doou tudo. Depois, quando ela conseguiu resolver o problema, que ela foi buscar de volta, o pessoal não devolveu. Ficou um tempo esse centro peregrinando de quintal em quintal, inclusive um pouquinho na minha casa, até a gente conseguir aquela sede lá, que o Roberto conhece. Então foi um trabalho assim, heróico, não só da turma, como da equipe. E hoje, filiado à USE, a gente tem o quê? A oportunidade de crescer o conhecimento. Aí tem eventos, tem encontros, tem congressos, tem uma série de coisas que acabam fazendo com que a gente participe, né? E vamos crescendo dentro daquilo que é o conhecimento espírita. Mas, como eu disse, não vim aqui falar, né? Estou ainda naquela fase de apresentação, né? Não vim aqui para falar não somente do Irmã Jacira, de onde eu venho, mas como o Roberto acabou me colocando o tema ali, né? Ser espírita. E tudo isso que eu estou contando está em como? Ser espírita, né? E se vocês me permitem, eu posso, porque eu sou contador de história. Né? Imagina, eu sou de uma cidade do interior da Bahia, minha esposa também. Mas tomando Salvador aqui como referência, faz de conta que meu corpo é Salvador, a minha cidade é aqui, ó, a dela é aqui. 700 não sei quantos quilômetros. Nunca ouvi falar dessa cidade. E chego aqui estudando no bairro, né, vizinho que é Itaquera,
pegando o mesmo onde eu piso no pé dessa pessoa. E aí, olha, tudo bem? Doeu o pé? Como é que foi? Como é que vai? E aí, você é da onde? Eu sou de tal lugar, você é de tal lugar. Engraçado, na minha cidade tem uma pessoa que é da sua cidade, que é o meu padrinho. O padrinho dela era meu vizinho. Né? Era meu vizinho. E a madrinha de uma irmã dela era tia do meu padrinho, porque tinha uma outra família, que era a família Brito, que morava nas duas cidades. Então, são coisas assim que a gente não consegue fugir, né? Alguém fala destino, né? Premeditação, encarnação cruzada, como podemos falar isso, né? Mas eu sei que no resultado desse pisão do pé, geramos aí 5 filhos e 5 netos. E estamos aí há 40 e tantos anos, para quase 50 anos casados. E a vida continua. Convidei ela, disse que não podia vir, porque ela estava meio... Ela estava meio... Eu também achei, mas ela estava meio para baixo, não conseguiu vir. Não. Então, gente, e aí, nesse bate-papo, ela... você é... Eu falei assim, eu sou espírita, queria que você conhecesse minhas amigas espíritas. Eu falei, eu também sou espírita. Eu já vim da Bahia espírita, né? Ela se transformou em espírita aqui. Eu falei, eu não conheço nenhuma casa aqui, desde que eu cheguei aqui, não consigo frequentar. Não, vamos lá. E apresentou a dona Pina, a dona Valentina, que depois veio a ser minha comadre, e não larguei com a Jacira desde então. Né? Então estamos lá há mais de 40 anos, quase 50. A casa vai fazer 62 anos a partir da semana que vem. Estejam convidados, né? O Alberto sabe o endereço. Vamos ter aí bolos, né? E vamos fazer uma festinha mais inspiradora do que comemorativa, né? Mas tudo isso a gente acaba vendo que essa vivência cruzada está mostrando para a gente que nós estamos aqui, como já se disse, já se falou várias vezes, né, que nada do que acontece é por acaso, né? Então, a gente acaba fazendo aquele questionamento, né? O que é ser espírita, né? Todos aqui são espíritas? Sim? Claro, se alguém falar que não, tá mentindo. Olha, eu fiz uma pergunta provocativa, porque eu estou contando toda essa história aqui, que eu estou há mais de 40 anos no centro espírita, e eu vou falar para vocês, eu ainda não sou espírita. É história. Não, é retórica, né? Claro. É uma questão retórica, tudo bem, gente? Por quê? Porque a gente lê, a gente pratica o evangelho do lar, a gente faz palestra, a gente assiste palestra, a gente vai a sessões, mas os verdadeiros ensinamentos do Cristo, será que a gente pratica? Não. E aí, onde se diz, né? Eu ainda não sou o verdadeiro espírita porque não abdiquei de certos acordes, não abdiquei de certas mágoas, não abdiquei de certos procedimentos, né? Aí, mas o espírita tem que ser perfeito? Tem até o capítulo, né? Ser perfeito. Ser perfeito, né? Por que não? Por que não? Nós estamos aqui reencarnados justamente rumo à perfeição, rumo a nos melhorarmos, rumo a esse aperfeiçoamento, não só no conhecimento, não só na ciência, na tecnologia, mas principalmente na conduta moral, que esse país é um exemplo mundial de conduta moral, né? O Brasil. Não falei nenhuma piada, gente. Eu falei sério. Eu falei sério, né? Então, ser espírita em primeiro lugar é praticar os ensinamentos de Jesus e não apenas acreditar nele. Aí vem uma fala minha que eu não gosto de que seja confundido como crítica, né? Eu às vezes sou assediado, aliás tem até uma lei aí que está rolando dizendo que vai ser proibido o assédio religioso, né? Olha como esse país está ficando bonito. E algumas alunas minhas sempre aquele assédio, mas sua religião? Eu falei assim, não tenho religião. Como assim, não tem religião? Um até falou para mim assim, você parece um pastor. Eu falei, que bom, né? O pastor é coisa boa? Então, se for coisa boa, pareça, tá bom, concordo. Mas o senhor não acredita na Bíblia? Olha, eu tenho uma em casa, eu pego nela, eu acredito, aqui a Bíblia. Não, professor, não é isso, é acreditar na palavra. Na palavra, acreditar na palavra. Então tem essa questão do ficar, acreditar na palavra, ler a palavra, ficar lendo a palavra, o culto da palavra. E aí, gente, onde é que a gente fica? Não estou criticando, estou só fazendo um relato, né? O que vocês fazem lá no culto? A gente ouve o pastor pregar,
Ele usa martelo, usa prega. Não, isso está de brincadeira, né? Mas tudo bem. Então essa questão da palavra, né? Os ensinamentos de Jesus, que estão também na Bíblia, né? Os 4 evangelistas estão lá. E a gente também tem no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, está lá os ensinamentos de Jesus. O Livro dos Espíritos ele tem mais uma semântica diferente, né? Já tem uma visão diferente, e aí ele mostra a raiz do Espiritismo, né? Como foi fundado o Espiritismo. Mas a gente consegue seguir os ensinamentos de Jesus e não apenas acreditar nele? Isso é o problema. O espírita ele deve seguir, principalmente os ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se o próximo é aquela minha vizinha chata, porque eu tenho uma vizinha chata de mais de 30 anos, ela desencarnou e eu estou com saudade dela. Não, é sério, porque a gente, mesmo ela sendo chata, eu tinha uma relação boa com ela. Só para vocês terem uma ideia de como a gente deve tratar os desiguais ou os desafetos, né? As crianças jogando bola, a bola caía no quintal, ela era costureira, muito aborrecida. Ela, eu não vou ficar abrindo o portão toda hora. Aí uma hora a bola caiu, os meninos ficaram tristes, pai, a bola caiu no quintal da dona fulana lá, e ela disse que não vai pegar a bola. Eu fui lá, bati palma, por favor, posso falar com a senhora? Pois não. Esses meninos aí estão me incomodando, eu tenho que abrir o portão. Você vai fazer um favor para mim? Olha, as crianças estão brincando, estão se divertindo, estão aqui na rua, eu moro numa rua sem saída. A gente quis até fazer um condomínio fechado lá, mas não houve acordo. E eles não estão fazendo mal para ninguém. Se é só um incômodo, a senhora pode fazer uma coisa. Deixa o portão aberto que eu fico aqui enquanto os meninos estão jogando bola. Quando eles terminarem, eu chamo a senhora fecha. Pode ser? Pode ser. Meio a contragosto, não pode ser. Chegamos num acordo. Olha o poder do diálogo, né? E se eu fosse lá, a senhora é uma chata, fica incomodando os meninos, estão jogando bola, e daqui a pouco, como o outro vizinho lá, falou, se a bola cair no quintal, eu furo. Aí o vizinho valentão falou, eu vou jogar a bola aí para ver se você fura. E jogou, o outro foi lá e furou. E aí? Como é que fica o resto dessa história, gente? Então, esse acirramento, o não acirramento, está dentro da conduta do ser espírita. O desarmar os ânimos, o desarmar as intenções, né? O caminho de uma harmonia, de uma boa conduta. Eu acho que isso é interessante. Mas é sempre que a gente consegue fazer isso. Hoje eu estou para virada, hein, Roberto? Não mexe comigo. Eu peguei um trânsito aí que eu fiquei irritado. Imagina quanto xingamento eu levei aí. Então, o próximo que estiver me aborrecendo aqui vai receber toda a carga que eu trouxe. Não é assim? A gente começa a carregar essas máculas, esse ranço. Aí tem uma história do De Luca, Cárcio De Luca. Sim. De Luca estava numa palestra lá dos Amigos da Boa Nova, ali na Dutra, né, no Guarulhos, e ele narrou um fato que aconteceu com ele é aqui do Tatuapé, o trânsito engarrafado e o pessoal buzinando, e o rapaz que estava atrás dele buzinando insistentemente. E um monte de carro na frente do De Luca. Aí ele simplesmente, o rapaz desceu do carro e chegou, pediu para ele abaixar o vidro e soltou aquela lista de elogios, né? Seu isso, seu aquilo, seu filho de uma santa e etc. E o De Luca olhou assim para ele, o cara é um juiz de direito, né? Poderia ter dado uma canetada, chamar um policial, mandar prender e tal. Aí, quando o rapaz terminou, ele falou assim, já terminou, meu filho? Já, Jesus te ama. Desarmou o cidadão, né? E ele poderia dizer, eu sou um juiz, me respeita, eu sou uma autoridade, dá uma enquadrada nele. Não usou essa prerrogativa. E quantos fazem isso, né? Em aeroporto, em qualquer lugar, eu sou doutor fulano de tal, eu quero passar na frente aí, aquela coisa do privilégio. E eu vou mais longe ainda, lá na minha longínqua cidade, na Bahia, uma senhora que não gostava de um genro, sogra, né, gente? Fez de tudo para separar o casal, separar a filha desse rapaz. E era um casal que tinha afinidade, gostavam um do outro, maravilha. E conseguiu aborrecer os dois, e eles resolveram dar um tempo, separar. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, o rapaz foi lá, arrumou uma namorada, e fui fazer a feira com ela.
e encontra a dona Benedita no meio da feira. Eu não disse que você tinha outra, bem que eu falei para minha filha, e olha aí que você é um cidadão assim, assim, assado. E aí, ela era uma senhora um pouco gordinha, né? E aí, respirava, resfolegava, e aí, respirava, tomava aquele veio e repetia todo dia, o rapaz de mão dada com a moça lá, né? Passivamente. Depois dela repetir todos os impropérios pela quarta, quinta vez, o nome dele era Newton, o Newton falou assim: a senhora já terminou, dona Benedita? E ela perdeu o fôlego lá, teve um ato de desmaio, ele passou por cima dela e foi embora. Então, olha o que gera, às vezes, a pacificação, né? Você está do lado da paz. O outro é que acaba sofrendo, né? Olha o Gandhi. Olha o exemplo do Gandhi. Né? Libertou ainda sem disparar um tiro. Mas, descontente disso, um cidadão da mesma seita que ele foi lá e deu 2 facadas nele. Porque o rapaz era a favor de pegar a arma e matar os ingleses que estavam oprimindo eles. Então, tem o livro e o filme, né, Esta Noite é a Liberdade, que conta a história da Índia. Então, o Gandhi conseguiu pacificar a Índia. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu estou ainda dentro dessa resenha aqui, né? Como é que a gente consegue amar o próximo está sempre nos atacando. Então, esse ataque não é só o vizinho, não é só o trânsito, parece que são a nossa prova do nosso vestibular diário, né? Parece que a gente faz um Enem todo dia de paciência, faz um vestibular todo dia de como se controlar. E aí, às vezes, a gente pode marcar a alternativa errada, né? Minha mãe mandou riscar essa daqui, não, hoje eu não estou afim, né? Então, podemos não marcar a alternativa certa no momento, naquela hora, e pode ocorrer um choque aí entre pessoas, e às vezes dá em casos que vocês já sabem, né? Agora, ser espírita é só apenas acreditar em espírito? Eu acredito em espírito, eu sou espírita. Eu acredito em mediunidade, eu acredito em fenômenos inexplicados. Ser espírita é principalmente acreditar em Deus, né? Porque, principalmente na essência da vida, no espírito eterno e imortal que somos. Porque a gente tem, desde os primórdios aí da humanidade, que a gente vem com aquela famosa curiosidade, né? Quem somos, né? De onde viemos, para onde vamos? E essa tem sido as perguntas dos céticos, né? Dos ateus, como explicar justamente a origem da vida. Tem um determinado momento ali que o Kardec fala, ainda não foi dada a saber a origem de certas coisas. Então, ficamos por aqui. Como eu estava ouvindo há bem pouco aí uma palestra do Raul Teixeira, ele falou isso. Se a gente começar a procurar, né, quem foi o Criador do mundo, porque o Espiritismo trata Deus não como alguém, mas como o quê, né? Como algo, né? Tanto é que a primeira pergunta está lá, o que é Deus, né? Não é quem é Deus. E a visão de outras religiões é Deus sentado lá nas nuvens, alguém só cantando harpa, lira, aquela coisa, e do lado direito, né? Do lado esquerdo está lá o pessoal ardendo lá no fogo, os que não procederam bem. E essa visão de Deus é uma visão injusta, né? Porque se Deus criou a todos, criou a tudo, então Ele criou essa condição que está aí. Mas, quando na verdade, mesmo no aspecto de criação, Ele nos deu uma faceta que eu acho que é a maior riqueza que alguém pode ter na face da Terra. Alguém fala para mim, você quer ter $1 milhão ou quer ter a capacidade de continuar com o seu livre-arbítrio? Você vai ter $1 milhão, mas você não vai ter o livre-arbítrio. Eu prefiro ter o meu livre-arbítrio, né? Aliás, tem até um filme engraçado aí que o cara herdou aí uma fortuna e para poder fazer jus à herança ele tinha que gastar $1 milhão em um dia. Não era desperdiçar nem rasgar a seda, era gastar, consumir. E aí, vê como é difícil, né? Consumir $1 milhão, né? Não é pouco dinheiro, né, Alberto? Você gostaria dessa missão? Não. Não, aí o filme ele corre de uma situação bem engraçada, no sentido de que a gente vê que o sonho de todo mundo, que seria ganhar loteria, ter dinheiro,
na visão desse filme, não é realmente uma coisa boa ter dinheiro. Minha esposa costuma até dizer isso. Eu não gostaria de ganhar muito dinheiro, não. Vou perder minha tranquilidade. A gente já sendo pobre, classe média baixa, que já não vive tranquilo, imagine se ficar rico, né? Aí eu conheci um cidadão em São Miguel lá que ele tinha 3 casas. Ele não sabia em qual das casas ele ia dormir. De tão intranquilo que ele vivia. Então, fica difícil, né? Então, ser espírita é procurar ser melhor a cada dia, fazer o bem sem olhar a quem. Será que a gente faz isso? É dar sem esperar receber em troca. É entender o outro e se colocar em seu lugar. É a tal da compaixão. Quando a gente olha para o outro de uma forma, do ângulo contrário, a gente vê. Alguém já ouviu essa frase, né? Você fala isso porque não é você que está sofrendo, né? A pimenta nos olhos do outro não arde, né? É assim? Então tem várias situações que a gente vai colocando como ilustração, porque as pessoas não costumam se colocar no lugar do outro, né? Mas se nós procuramos nos melhorar a cada dia, então, e fazer o bem sem olhar a quem, nossa, já estamos progredindo muito, né? E o dar sem receber. Eu aqui tem o seu José, que é o fundador do centro, onde ele falou para mim, depois de uma palestra, ele falou assim: eu não gosto de uma coisa que você faz. Eu falei: o que é, seu José? Eu não gosto quando as pessoas nas palestras ficam dando exemplos da sua... pessoais. Eu já falei para ele o seguinte, né? Eu já não estou tentando me promover, mas é que a experiência de vida, né, a vivência nossa, é uma ilustração. Por que não fazer isso de uma forma de dar um exemplo, de ilustrar uma fala? Não que eu queira, como diz na gíria, né, me gabar, né? Não é isso. Mas tem algumas coisas que são interessantes, né? Um amigo meu morava inclusive na minha rua, hoje ele é meio empreiteiro, está lá reformando a minha casa, e ele estava no 3º filho com a esposa dele. Ele se meteu numa enrolada, coisa da vida dele. Só no ano ele comprou 4 carros zero e perdeu os 4. E ainda ficou com o nome sujo. E a esposa, em vez de ganhar neném, e ele sem um carro. E eu tinha 2 carros. Minha esposa tinha um, trabalhava, eu tinha outro. Eu falei assim: eu vim aqui fazer um pedido para você. Você pode me emprestar o carro para eu levar minha esposa no médico? Já está quase no dia de ganhar neném. Tudo bem. Que acharam? Coloco gasolina, não esquenta a cabeça. Aí passou mais uns 15 dias, vou na outra consulta, já está quase no dia aí. Falei: faz o seguinte, moço. Vi a chave para ele, o documento, fica com esse carro lá, 15 dias, um mês, até sua esposa ganhar neném, até voltar do hospital, deixa o carro na sua casa. É sério isso? Eu falei: é sério. Aí ele ficou com o carro um mês e uns 15 dias. Mas eu encontrava sempre com ele, né? A gente trabalhava na mesma fábrica, lá na Nitroquímica. E aí, depois de passar nesse tempo, ele foi lá, devolveu o carro, devolveu a chave, devolveu o documento, meu muito obrigado, e quando você precisar de um favor, eu vou ter que pagar. Eu falei: como é que é? Não, eu te devo um favor e eu vou te pagar. Eu falei: espera um pouquinho, eu emprestei o carro para você de bom grado, livre, espontânea vontade, eu estou cobrando aluguel. Não, você me emprestou, mas um favor a gente tem que pagar. Eu falei: não, senhor. Aí tem a minha estante de livros lá, catei um dicionário e falei: por favor, procure aí a palavra favor. Algo que se faz, né, para alguém sem pedir nada em troca. Não é isso que é um favor? Sim ou não, gente? Sim. Eu faço um favor para o Roberto, agora eu quero, agora você me deve um favor. Isso é chantagem, isso é extorsão, sei lá o que mais que ele pode fazer. Qualquer coisa menos favor. Menos favor. Isso é um serviço que eu prestei para ele, ele me deve o meu trabalho. Aí eu falei: pô, você é diferente. Olha, gente, eu acho que está escrito aqui na minha testa, porque desde criança eu sou chamado de diferente. Primeiro que aos 8 anos minha mediunidade foi lá para cima, né? Foi aí onde uma tia minha, que era espírita, fez um trabalho legal e conseguiu me manter com os pés no chão, na terra. Porque senão, sei lá o que teria acontecido comigo. Então, ele falou: pô, mas você é diferente, não é assim, então. A gente, quando faz um favor, então, os seus amigos, os seus outros camaradas, você pode cobrar. Então, se você realmente vai me pagar o favor, eu vou ali numa locadora, vou perguntar quanto foi 45 dias do carro na sua casa, depois cobrar a diária. Beleza? Não, aí não. Eu falei: então, você quer me pagar?
Então, vai pagar o justo, né? Então, quando eu fiz o favor, eu estou ajudando você. Se você deu suas cabeçadas, perdeu os seus 3, 4 carros, está sem carro, sua esposa está precisando. E é a situação que você se meteu, é a situação que você se envolveu. Então, fazendo o bem sem olhar a quem. Apesar que o cara era meu amigo, meu colega de trabalho, mas uma outra vez eu estou saindo do clube, da fábrica lá para ir para casa, mochila do esporte, né, que tinha jogado bola, 2 senhoras lá, 2 mocinhas, próximo ali à casa do Bahia, pneu no chão. Aí eu estava até começando a chover, eu falei, vocês estão precisando de ajuda? Vocês sabem trocar o pneu? Não. Vocês estão precisando de ajuda? Aí, se o senhor quiser ajudar, tudo bem. Botei minha mochila dentro do carro, troquei o pneu rapidinho. Aí a moça falou assim, quanto que é, moço? Tirou, sabe aquela bolsinha de moeda? Me deu R$1,75 naquela época. Eu peguei na mão assim, falei, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, eu não estou cobrando o fato de ter trocado o pneu de vocês. Por favor, pode ficar com... Não, fique. Ficou uma situação, a leitura que eu fiz no momento, vejam bem, não é soberba, eu fiz, porque eu vi duas meninas, elas pegavam o macaco, um olhava para a cara da outra, eu fiquei lá do outro lado da rua olhando e falei, tem problema ali, né? Vou tentar ajudar. E como que diz, como é que faz? Eu vi pelo gestual, né, a leitura que eu fiz no gesto é que uma não sabia como fazer, e olhava, e volta, atravessei, posso ajudar? Posso, né? R$1,75. Eu falei, por favor, fica com o dinheiro. Aí elas ficaram bravas, porque eu percebi um pouco de soberba. Eu te paguei para você fazer o serviço para mim. Eu falei, se realmente vocês estão achando que pagou para mim, o serviço de um borracheiro é tanto. Na época eu falei quanto que era, né? Então vocês deveriam pagar para mim esse valor, o valor do borracheiro, não R$1,75. Falei, pega as moedas. Não quis, eu peguei, coloquei delicadamente no banco do carro. Aqui, estou devolvendo a moeda para vocês. Nesse mundo louco fica até difícil você fazer um favor e ajudar alguém. E quando você vai ajudar alguém e nessa ajuda, a pessoa, o cara está tentando se matar, você vai ajudar e ele leva você junto. Complicado. Então, ser espírita é ser melhor a cada dia? Estou tentando. Mas tem uns obstáculos, né? A gente vai, né, tentando fazer o bem, sem olhar a quem, né? Por outro lado, olha só como as coisas são. Eu moro ali nesse lugar, que eu moro há mais de 40 anos. Eu estava fazendo um serviço, acho que, às vezes eu limpo ali a minha frente, né? A frente da minha casa. O senhor quer sentar? Pode, tá dando para deixar. Se quiser, só falar. Tá, tudo bem, tranquilo. Aí, obrigado, muito. Lá no Jeep eu usava o bancão do... aquele bancão é legal. Aí passou um senhor, sabe, tem uma avenida nova lá, que inclusive estava travada, eu não consegui pegar Ayrton Senna, e estava lá travada. Uma avenida nova que fizeram de acesso ao bairro, a estrada Ayrton Senna, fica bem próximo da minha casa. Tem dias que eu me sirvo bem daquela avenida, tem dias que eu não posso usar, que foi o caso de hoje. E aquele senhor lá do outro lado, são 2 pistas, né? Aí lá do outro lado ainda tem uma cerca de alambrado e mais a minha rua. Ele parou, olhou, ficou olhando assim, eu fiquei curioso, né? O que ele mostrou olhando? Estou olhando para cá, não olhei, só tinha eu na rua, né? Ele atravessou a rua, o alambrado tem um buraco lá na cerca, que é onde pedi para instalar 2 orelhões por causa dos acidentes que aconteciam na pista, né? Os orelhões estão lá até hoje, sabia que funciona? 2 orelhões lá no pó da minha casa. E eu falei, moço, você pode fazer um favor para mim? Eu falei, o que é? Olha, eu não sei se eu vou conseguir chegar na minha casa. Eu moro ali no outro bairro, depois da avenida, da rodovia Ayrton Senna, tem um bairro que já é Guarulhos, né? Chama bairro Jardim Santo Afonso. Eu não sei se eu vou conseguir chegar na minha casa. Eu estou com tanta fome que eu estou já há mais de não sei quantos dias sem comer. Eu estou sentindo que as fraquezas bateu nas minhas pernas, não estou conseguindo andar. Tinha uma pedra lá, que é uma guia, que os meninos ficavam sentados lá tocando violão. Senta aí, moço, faz favor. Se eu tenho um pão e alguma coisa para comer, fui lá dentro, preparei uma marmita, né, para ele comeu, aí dei aí umas frutas lá, umas laranjas, no meu quintal lá, minha chácara lá, dá umas laranjas boas, eu tenho uma sacola boa de laranja para ele,
alguns pães e uma garrafinha d'água lá. O senhor está satisfeito? Eu estou. Agora eu consigo chegar em casa. Eu falei para ele assim, quando o senhor precisar, o senhor dá uma passadinha aqui. Nunca mais vi esse senhor. Porque, sei lá, qual a condição de vida daquele. E ele falou que mora, estava cuidando das filhas, né? E que a mulher ia trabalhar e ele ficava com as meninas e não tinha nada para comer. O senhor consegue cozinhar? Eu fui lá dentro, já peguei 1 quilo de feijão, né? Aí dei para ele. Por outro lado, aí me aparece um cidadão de boa presença no meu portão e, moço, tem arroz aí para meus irmãozinhos comer que estão passando fome? Falei, espera um pouquinho, eu vou fazer uma marmita, porque eu tenho os marmitex lá que a gente usa para o centro, né? Preparei uma baita marmita para o menino lá, né? Aquela carne ensopada que a dona Maria fez com legumes e arroz, feijão, um pouquinho de salada. E ele estava com a sacolinha na mão, meio distraído assim. Quando eu chamei a atenção dele, olha aqui, moço, arroz. Aí ele olhou, ele deu 3 passos para trás, meio que assustado. Não, nem sei não. Olha, isso aqui é comida, leva para os seus irmãos comer. Não, nem sei não, isso aí não dá para vender. Não. Hã? Aí eu quero arroz cru que dá para vender. Depois, com o tempo, eu descobri, eu contando essa história para alguém conhecido, falou, ó, tem um bar na rua tal, assim, que os amantes da droga, né, saem catando as coisas na rua e levam lá para o dono do bar transformar aquele em dinheiro. Ele pega esse pouquinho de arroz que eles vão catando lá, faz um pacote lá de 1 quilo, e a comunidade vai lá e compra o arroz, o feijão mais barato, e o dinheiro que ele pagou para os meninos, eles vão usar a droga. Olha, até onde a gente se mete para poder fazer. Aí um dia, numa palestra lá no Centro Espírita, um rapaz que era engenheiro, que era nosso confrade lá, ele fala dessa coisa de fazer o bem sem olhar a quem. Tem pessoas que não dão dinheiro no farol porque diz que o rapaz vai usar droga, então a gente não pode julgar. Eu falei, Mário, tem situações que é evidente. Está chovendo, eu digo que está fazendo tempo bom. Se bem que o agricultor, chuva é tempo bom, né? Essa coisa da chuva é um negócio meio relativo, né? Mas você não pode julgar, tudo bem, mas o cara está lá todo sujo, dedo queimado, né? A roupa e o frangalho, as costelas que dá para tocar violão, ou dá para tocar piano, né? As costelas mostram, cara. Aí você diz que esse rapaz não vai usar droga. Não, ele pode até usar, mas eu não posso julgar. Tudo bem, mas a gente pode deduzir. Porque existe uma premissa. Se você está dando o auxílio para o drogado em dinheiro, você está fomentando o tráfico. Mas tem gente que não liga. O rapaz lá falou que não se importava com isso. Muito bem, mas assim você não está sendo espírito. Mas se eu sei, eu tenho certeza que estou dando dinheiro para ele fazer o mal com o meu dinheiro para ele mesmo, eu não estou sendo bondoso para com ele? E aí criou-se uma polêmica em torno disso. Aí ficam para vocês analisarem, né? A gente dá dinheiro para o drogado ou não dá dinheiro para o drogado? É complicado, né? Porque a gente dando dinheiro para ele, não estou julgando, toma aqui o dinheiro. Aí a gente sabe que ele vai usar droga. Aí o que acontece? Eu estou fomentando o mal que ele está conseguindo fazer contra ele mesmo. Mas tudo bem, né? A gente vai aceitando as nossas imperfeições, né? Então, ser espírita é aceitar nossas imperfeições e aceitar as dos outros também, né? Aceitar nossos defeitos, nossas limitações, aceitar que ainda temos muito que aprender. Ser espírita é estar como disse Jesus, né? Se fazer inocente como as crianças. Mas a gente tem a premissa a prerrogativa como eu acabei de dizer, do julgamento, então, da dedução, né? Deduzindo que o cara vai usar droga, eu estou fazendo um pré-julgamento. Dedução é só uma palavra branca, mas estou julgando sim, por que não? Mas se a gente agir como as crianças, né? A inocência, né? Igual o rapaz na feira esses dias, né? Eu estou sempre contando história. Eu falei para ele assim, ó, eu estou com a perna machucada aqui, você é um rapaz que frequenta até o Centro Espírita Bezerra, né? Ele já fez até um trabalho na Record, hoje ele está na droga. Aí eu chamo ele, antes, sai dessa vida aí, rapaz, vamos lá, vamos conversar. Não, eu estou me tratando. Não sei quanto tempo vai durar. Aí eu peguei a chave do carro, dei para ele, peguei essa sacola e falei, o carro está ali, o carro cinza, você leva lá e coloca para mim, por favor, que eu ainda vou terminar de fazer a feira. Eu detesto o carrinho de feira. Aí ele foi, voltou, aí veio rodando a chave assim,
Você achou que eu tinha fugido com o seu carro? Não, se eu tivesse achado que você ia fugir com o meu carro, eu não te dava a chave. Pô, você confiou em mim, né? Pô, você é um cara legal, né? Por que é assim, gente? Hã? A gente não pode dar um voto de confiança para alguém? Eu estou contando isso, não quer dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo, não, sabe? Agora, é claro, tem certas pessoas, eu conheço o rapaz, né? Eu não daria a chave do carro para certas pessoas ali no bairro que eu nem conheço. Ele eu conheço. Mas a recíproca, né? ou melhor, o retorno é sempre dessa forma. É a surpresa pelo fato de ter dado a confiança. Você é diferente. Ou você confiou em mim. Ou você me fez um favor. Por que eu estou sempre recebendo isso? Porque eu estou tentando, né? De alguma forma, aqui ou acolá, numa situação aqui ou mais tarde, ajudar alguém, né? Agora, tem pessoas que a gente sabe, dentro dessa mendicância aí, é meio que golpe, né? Complicado. É complicado. Mas a gente também não pode se fazer de inocente na vida, né? Senão a gente é levado aí na correnteza da maledicência, das coisas erradas da vida, né? Aí também tem que se precaver, nós temos a nossa integridade física. Aí volta a dizer, é complicado, né? Então, ser espírita também é aceitar que não sabemos tudo, né? Como a gente controlar toda essa vida, que não somos os donos da verdade. Julgamos ou não julgamos? O cara vai usar droga ou não vai usar droga? Não sei. Mas os indícios, os sinais, né, que ele está me mostrando é que vai, mas não somos melhores do que ninguém. Mas de qualquer forma, a gente vai tocando o barco. E aí, mais ainda, né, entender essa nossa religião também, que não é melhor que outra. Tem gente que fala que ser espírita, você é espírita? Sou por quê? Porque o espiritismo é a melhor religião do mundo. Nossa, que maravilha. Esse não é espírita. Esse não é espírita. Mas a religião é boa, desde que faça a pessoa melhor. Não vê essas evangélicas aí que inclusive estão dentro dos presídios fazendo um trabalho, né? Já vou contar uma coisa para vocês interessante. E o pessoal entra na religião até porque tem uma prerrogativa da lei que há uma redução da pena por bom comportamento, e a prova é que ele se converteu. Ele está lá ouvindo a pregação dentro da igreja, tem pastores que vão lá. E aí uma redução da pena. A tese do bom comportamento está lá, o cara se converteu. e assim vai, né? Essa coisa de fazer a pessoa melhor, uma religião qualquer pode fazer uma pessoa melhor? Qualquer religião, não. Nenhuma? Nenhuma. E aí? Eu concordo com ele. Nenhuma religião faz a pessoa ser melhor. Quem faz a pessoa ser melhor? Ele mesmo. Ele mesmo. Agora, a religião acaba sendo a desculpa, o pretexto, o protótipo, né? Onde ele vai embarcar e seguir alguns preceitos, né? Mas ele mesmo é que tem que... Uma pessoa pode se melhorar sem estar em religião nenhuma, basta ele colocar na consciência de que ele está errado, perceber, reconhecer, e a partir daí, opa, vou melhorar, certo? Mas não importa a religião, mas o bom é que as religiões acabam proporcionando essa melhora, com intenção ou não, mas... Agora, o espiritismo ele tem uma faceta diferente das outras, que é a terceira revelação, que é a religião da verdade, né? A religião que não engana, a religião que... Não estou dizendo que as outras enganam, mas é a que procura justamente como é que fala? Responder aquelas perguntas, né? Quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, da melhor forma possível. As outras religiões falam só de um determinado aspecto de salvação, né? E se a pessoa tem bom comportamento. E ainda tem a questão da remissão das penas, né? Eu vou ali, ajoelho no confessionário, rezo 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, aí eu estou remido dos pecados, dos erros que eu cometi. Mas o arrependimento, né, que a gente tanto prega, né,
é melhor do que acho que aqueles 50 ou 200 Pai Nosso que alguém reza, né? O arrependimento e o não fazer de novo, né? É como Jesus disse lá para a mulher lá, vai e não peques mais, não é isso? Vai e não peque mais. E ela acabou virando uma seguidora do Cristo. Ser espírita é não tentar convencer os outros a ser espírita. Alguém já tentou convidar alguém a ser espírita? Que, ó, você vai na minha religião, você vai no meu centro e tal, o que você acha de ir? Aliás, esse é um dos motivos pelos quais dizem que o espiritismo não cresce. Porque a gente tem essa coisa de não convencer os outros que a nossa religião é boa, ou então vai lá que é bom. Aí quando você fala para alguém, se você é espírita, qual é a sua religião? Eu sou espírita, torce a cara e sai até de perto. Aí alguém já falou para mim assim, se dirigindo na atenção, ele é macumbeiro. Eu falei, você é leviana. Eu disse para você que eu sou espírita. Você é leviana e ignorante. Eu não disse que sou macumbeiro. Mas não é a mesma coisa? Tá vendo? Por isso que eu te chamei de ignorante. Então, se informa, eu sou espírita e não macumbeiro. Aliás, você nem sabe o que é macumbeiro. Porque quando alguém chama você de macumbeiro, está chamando ele de tocador do tambor, né? O tambor que é a macumba, né? Vocês sabiam disso? Sim. Então, o tambor que chama macumba, macumbeiro é o que toca o tambor, lá no candomblé ou no terreiro de Umbanda, né? Que seja. Agora, eu sou umbandista, eu sou do candomblé, eu sou da quimbanda, é diferente. Mas macumbeiro é o que toca tambor. Mas tem aqueles termos genéricos, né? Que a população gosta de usar como carinho, né? Mas, de qualquer forma, a fé de cada um tem que ser respeitada, né? Então, respeitar a fé de cada um e o grau de consciência em que a pessoa se encontra. Tem pessoas que, do nosso nível de relacionamento lá, que espírita há bastante tempo, inclusive marido e mulher, né? Aí um rapaz que ele, inclusive, faz palestra lá os dois irmãos fundadores da USE lá, é o Mário e o Claudemir, os dois são até policiais. A esposa do seu Claudemir, ela resolveu ser evangélica, depois de vários anos de espiritismo. O seu Toninho, ele é lá do Bezerra, ele conta até de uma forma engraçada para mim, né? Ele vai sempre lá, a dona Vilma adora ele. A dona Vilma chama ele de o velho bruxo, porque ele tem uma mediunidade fantástica, né? O seu Toninho. E na casa do seu Toninho, ele, a esposa, o filho, nora, tudo, cada um é de uma religião diferente. Se olhar na casa dele, lá que moram todos mundo junto, tem 5, 6 religiões diferentes. E todo mundo convive, na boa, na paz. Desde que o problema todo é isso, né? Aquela questão de apontar o dedo, né? Você não deve ir para aquela região. Tem 3 apontados para mim. Quando a gente aponta o dedo, tem 3 apontados para nós. Então, a gente não pode estar, digamos, desrespeitando a fé dos outros. Ou achar que tentar convencer os outros que ser espírita é melhor, né? Porque eu falo assim, eu estou me dando bem. Eu estou me dando bem. Eu estou me dando bem. Então, enquanto eu estiver me dando bem, eu vou continuar. E estou por opção. Estou porque eu quis, não estou porque alguém me chamou. Aquela premissa de que a gente vem para o espiritismo pela dor ou pelo amor, né? Eu não vim por nenhum dos dois. Eu vim pela mediunidade. Como eu falei lá no começo, se a minha tia não tivesse presente em uma determinada situação de vida minha, eu acho que eu nem aqui estaria. Então, a mediunidade, eu acho que é também um caminho. Porque essa rota dupla, eu não gosto dessas coisas tipo um carinho, ou pelo amor ou pela dor. Eu posso vir por livre-arbítrio também, sem ter sofrido, sem estar amando. Eu vou lá por curiosidade, eu vou lá por isso ou por aquilo. Então eu vim de companhia aqui com o Roberto e de repente gostei, fiquei. Então, o espiritismo também tem esses chavõezinhos assim, que às vezes a gente tem que dar uma levantada na poeira e espalhar essa brasa aí, porque não é bem assim, né? As pessoas vêm por vários motivos, não é só pelo amor ou só pela dor. E o bom é que as pessoas venham, se sintam espíritas, sejam espíritas, não fica segregando os outros, né? Olha, de novo, Roberto, mais uma historinha.
Tinha uma senhora que eu dei aula há muito tempo para jovens e adultos, que é o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Tinha uma senhora de 80, eu não lembro agora se era 82 ou 83 anos, estudando numa das salas de aula que eu estava aula. Olha que maravilha. 82 anos. Vou ficar no 82, né? E ela gostava de mim porque eu tinha paciência com ela. Eu explicava para todo mundo e de repente ela me chamava na mesa. Eu não entendi isso aqui. Aí o cidadão lá do fundo, aula particular, eu estou tirando a dúvida de um aluno. Você tem alguma dúvida? Não, mas aula particular em toda hora? Olha como o ser humano é. Né? Eu falei, eu estou tirando uma dúvida. Você que está reclamando, tem alguma dúvida? Eu posso tirar sua dúvida aí? Ah, o senhor não está entendendo. Aula particular, você está se incomodando que eu estou explicando a matéria para a senhora? Pode um negócio desse? Aí, diante de todo esse trabalho que eu tive com ela, ela me deu um presente. Está aqui. Essa camisa. Aí eu estou dando aula numa escola lá, uma moça, uma professora nova entrou e ficou me olhando e dando risada. Mas aquele sorriso gostoso, né? Eu olhava para ela, eu estou conversando aqui com os colegas, ele olhando para mim dando risada. Eu falei, ô querida, o que está acontecendo com você? Você está rindo muito para mim, está rindo de mim ou rindo para mim, né? Aí, não, é que eu estou aqui admirando você e vendo que minha mãe tinha razão. Eu falei, como assim? Eu sou filha da dona fulana de tal. Tá, como é que está sua mãe? Beleza. Aí ficamos num diálogo lá e no dia seguinte eu fui para a escola com essa camisa e falei, sua mãe me deu. Aí a gente falou assim, sua mãe está naquela religião que ela fazia de tudo ela tentava me catequizar para eu entrar na religião dela. Passou um tempo, eu estou me dirigindo para a escola, ela estava com o carro no posto de gasolina, que era trajeto da escola. Como eu trabalhava na escola que era próxima, eu ia a pé. Aí eu vi meu nome ser gritado. Olhei para o outro lado da rua, lá no posto, ela saiu do carro e me chamou. Minha mãe está aqui, quer falar com você. Professor, o senhor já mudou de religião? Eu tinha falado para ela que era espírita, né? E ela querendo que eu fosse para a igreja evangélica. Não me lembro qual era o segmento. Olha, o senhor tem razão, aquela minha religião não presta. Eu falei, mas eu não disse que a sua religião não presta. Não, mas de uma forma assim, o senhor falou que o senhor não queria entrar nela. Eu falei, agora eu troquei, e agora estou em outra. Essa é boa, viu, professor? Você vai agora, eu vou dar o endereço da igreja e o senhor vai. Por que essa sedução, né? Então, a minha religião é boa. Ela depois achou, não sei o que aconteceu, que não deu certo lá a aceitação dela. Ela mudou o segmento religioso e disse que agora ela estava na religião certa. Então, existe muito isso, as pessoas ficam vagueando aí de religião em religião, o seu livre-arbítrio, né? Eu sou de nascimento católico, fui batizado com 11 anos e sob a égide de que eu precisava ser batizado, porque segundo lá os meus familiares, eu via o diabo. Que na verdade eram manifestações mediúnicas, né? Aquela vidência assim, de corpos horrorosos, né? Então precisava batizar para parar com isso. Quem disse que parou? Quem parou foi a minha tia, né? Fazendo as sessões espíritas, fazendo desobsessão, fazendo a oração, fazendo um trabalho de catequese daqueles amiguinhos que tanto me perturbavam, né? Então, eu não estou pelo amor nem pela dor, mas eu estou pela mediunidade, né? E não estou segregando a religião de ninguém, beleza? Eu ia até perguntar isso, né? Mas não vamos ficar dividindo o movimento espírita, porque hoje eu queria dar uma notícia muito triste para vocês. Não é de hoje. Eu até comecei a conversar contigo lá, mas aquelas interferências, os autógrafos, entendeu? Tem aquele livro lá da Simone. Fugiu o nome dela. Simonato, né? Uma senhora que é da Embaixada do Brasil lá na Argentina, que fez um trabalho de pesquisa. Levei o Edson lá também no auditório lá da faculdade, no Teatro da Mago. Ela foi fazer a apresentação do livro, não sei se vocês conhecem, O Legado de Kardec. Simone Goidanit, né? Simone Goidanit. O Legado de Kardec. Depois, se você for lá no centro, até eu posso depois arrumar um livro desse para você. Esse livro, o que ela fez? É um trabalho de pesquisa que ela fez
em virtude, em função de uma desconfiança que havia, que tinham deturpado o livro A Gênese. Kardec, quando estava vivo, lançou vários livros, né, do Pentateuco, e durante a vida dele, a Gênese foi na primeira edição, segunda e terceira. Logo em seguida, ao desencarne dele, é lançada a Gênese, a quarta edição. Enquanto ele estava vivo, a terceira edição era garantido que foi obra de Kardec, né? É o lançamento dele, né? A quarta edição já não havia essa garantia. E na época, pelas leis da França, era, e até hoje a gente tem a lei de crimes autorais aí, né? Era crime modificar a obra de alguém. Aí um cidadão lá foi lá e fez 172 modificações na Gênese. Então, só uma dica para os senhores e para as senhoras. Se estiverem lendo a Gênese aí e tiver escrito lá no começo, quarta edição, essa Gênese é toda modificada. E isso acaba colocando o Espiritismo um pouco em decrédito, né? Mas por quê? Porque um cara lá atrás, lá na França, há mais de 150 anos, resolveu fazer uma deturpação. O bispo de Barcelona tacou fogo no Livro dos Espíritos. Isso aí ele não fez mais que a obrigação dele, porque ele fez uma propaganda tremenda do Espiritismo, né? E o ato de fé de Barcelona acabou fazendo uma propaganda. O que é? Que está queimando por quê? Que livro que é, né? Então, o Espiritismo nasceu assim, no meio de curiosidade. Tanto é que logo depois que Kardec lança o Livro dos Espíritos, ele lança qual? O livro O que é o Espiritismo, para esclarecer toda uma gama de dúvidas que estava se formando com a leitura do Livro dos Espíritos, que aí não cabia modificações. É um livro técnico, né? Mas o que é o Espiritismo já entra no proselitismo, já entra nas explicações mais amplas. Enfim, ser espírita é tudo isso, né? É estar aberto para o mundo, ser dono do seu livre-arbítrio, não fazer mal a ninguém, né? Mas às vezes, sem querer, a gente faz, né? Eu nunca quis e sempre tomei cuidado de não atropelar uma pessoa, mas por acaso vir atropelar alguém, não foi na minha livre espontânea vontade. Alguma situação ou a própria pessoa contribuiu, mas olha, o que eu livro de atropelar pedestre não está escrito. Esse povo anda meio maluco, né? Então, a gente, como espírito, a gente não pode ficar tentando se impor e nem querer ser o que não é, né? Somos pessoas como outras qualquer, só que temos a nossa crença e a gente tem que entender a essência da doutrina com todos os ensinamentos que estão aí no Livro dos Espíritos e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a pregação de Jesus. Ser espírita é admitir que o Espiritismo pode ser entendido e vivenciado. Isso aqui é gostoso, viver o Espiritismo de diversas formas. E aí a gente vai respeitando a individualidade de cada um, sem imposições, sem censura, sem proibição de qualquer tipo, né? Muito obrigado pela paciência. Desculpa aí o pequeno atraso aí, o temporal hoje me deu uma rasteira, eu fiquei preso lá na minha cratera de vulcão, que é onde eu moro, é tudo fechadinho, não tem condições ali. Os políticos prometeram fazer 6 passagens de um lado ao outro da linha do trem, né? Fizeram, passarela. Que as pessoas não passam porque é cheia de gente cobrando pedágio. Então, as passagens teriam que ser passagens de carro, viadutos, né? Mas é assim mesmo. E a gente vai tentando melhorar a cada dia. Muito obrigado, gente.